Suas pinturas surrealistas possibilitam diferentes leituras. Tem a ver também com aquelas obras onde você vê uma coisa, ela é duas coisas ao mesmo tempo. Se você olha de um jeito, ela é de um jeito, de outro jeito são outras imagens. E sua história, exuberante por um lado e discreta por outro também. Detalhes de Salvador Dalí que conhecemos no teatro. Também são nos detalhes que mulheres fiandeiras tecem linhas, tecidos e suas vidas no norte de Minas Gerais. Tudo registrado pelo documentário Conversa Fiada. Do campo para a cidade, das ruas para as galerias. Em Goiânia, batemos um papo com o autor desta e de tantas outras obras que compõem a paisagem da capital. O enredo cultural já está no ar. No Tissumi, lugar onde o algodão é transformado em linha e tecidos, mulheres do norte de Minas Gerais também mudam suas vidas. A história é mostrada no documentário Conversa Fiada. Nós fazíamos com muita alegria. Ali juntava aquele tanto de mulher para fiar, para tecer, para bordar. Ali cantava, dançava, fazia tudo. O documentário traz histórias de fiadeiras, que inclusive você me corrigiu agora, né, que o termo fiadeira ele é mais adequado para poder falar sobre essas mulheres. E traz a história dessas mulheres. Ela é apresentada de que maneira dentro desse documentário? Nós optamos por trazer para a cena as mulheres a partir da sua potência, da potência que elas exploram e que elas reforçam a partir do trabalho no Tissumi. O Tissumi se revelou para nós, no decorrer da pesquisa, como esse lugar do encontro delas, entre elas. E nesse encontro, elas também se apoiam, se ajudam mutuamente no trabalho em si, nos mutirões, nas de mão, mas também muito emocionalmente. Eu sempre tive contato, porque essa roda foi de minha mãe. Minha mãe era uma fiadeira e uma tecedeira. Parece mágica, né? Uhum. Você pegar um algodão e fazê-lo virar linha. É muito impressionante. Essa linha, uma vez feita, ela vai sendo puxada aqui e vai se enrolando aqui nessa carretilhazinha. E depois a gente retira ela daqui e vai enrolando e vai fazendo novelo. O único algodão de cor natural que tem é esse marrom que a gente chama ganga. Uhum. Aqui em Goiás, Minas chama ganga. Para além do marrom, todos esses outros tons que a gente viu aqui, os outros que estão guardados e tal, eles são todos tingidos. Elas tingem com cascas de árvores, com raízes, com folhas, com sementes. E aí tem todo um processo, uma alquimia. Neide e Eni são as mestras tingideiras. Elas são incríveis, elas são curiosas, elas olham as plantas e parece que as plantas contam para elas que tipo de cor elas são capazes de ofertar, sabe? E Eni vai coletar e fala com a árvore e pede licença e pede desculpas por retirar a casca dela. Legal. É muito bonito, é muito bonito. É uma alquimia pura o tingimento, é uma coisa impressionante. Essas pessoas que assistirem ao documentário vão aprender sobre a força de uma mulher, sobre a resiliência de uma mulher e sobre a capacidade das mulheres se reinventarem e se colocarem, se posicionarem. Elas não vão aprender a fiar e a tecer. Para isso precisa ficar 1 ano, 2 com elas lá no cotidiano.
Vamos conhecer agora uma história em quadrinhos publicada originalmente na década de 1980, mas em 2017 ganhou uma versão expandida com várias camadas de sentidos e um quê de autobiografia. Eu sou a Kátia Ana Balduino da Silva, eu sou programadora visual aqui na Universidade Federal de Goiás, sou mestra em estudos literários e hoje nós vamos falar sobre Here, uma graphic novel de Richard Maguire, publicada em 2014. De modo simples, é uma história que ela é contada sobre um determinado espaço, e ela é contada a partir de um ponto de vista fixo. E a partir da experimentação que o autor faz com a sequencialidade dos quadrinhos, é possível, o leitor pode construir os seus próprios sentidos. O que é característico das histórias em quadrinhos, que você tem a construção narrativa através de imagens em sequências. Seguindo inclusive uma cronologia e tal. No Here isso vai ser quebrado a partir do momento que o autor começa a fazer justaposição de tempos diversos. Então, quadros de determinada data, sei lá, de 1957, vão conviver com quadros com data de 1922. Inclusive, todos os quadros da história, eles são datados. Tem no recordatório, no mesmo canto, no canto superior esquerdo, uma data, que inclusive é até uma bússola para guiar o leitor, né, para ele tentar estabelecer um caminho de leitura, porque quando ele quebra a sequencialidade, então você pode ler ele em qualquer direção, fazendo a sua própria seleção de caminhos. O autor de Here, incrivelmente, ele só tem esses dois quadrinhos publicados. Ele transita por várias áreas. Em 2017 saiu uma versão traduzida por português que se chama Aqui, né, pela Companhia das Letras. E eu recomendo a leitura principalmente para quem tem vontade de se aprofundar na linguagem dos quadrinhos. E também no final, vocês vão acabar percebendo que, além de ser experimental, o quadrinho tem um pano de fundo muito poético. Então, é uma leitura que, inclusive, ela é reflexiva, ela é sensível. Então, eu recomendo. Rápido intervalo aqui no enredo, mas no próximo bloco, dali vai a escola e a escola vai ao teatro. E ainda tem a arte urbana que foi parar na Galeria de Arte. Voltamos já! Esse aqui é o Monumento à Paz Mundial. Foi criado pelo artista Ciron Franco em 1987 e instalado no Bosque dos Buritis, em Goiânia. Ele possui 5 metros de altura, pesa 5 toneladas e ali, naquela parte central, há compartimentos com terras dos 5 continentes. Muita gente não conhece a história deste monumento e de tantos outros espalhados pelo Brasil. E isso inspirou a pesquisa de Joardo Filho e uma exposição. Olá, meu nome é Joardo Filho, sou artista visual e hoje a gente vai falar da exposição Monumentos Esvaziados aqui na Galeria da FAV. Esses monumentos que eu falo aqui vão desde o monumento do Bandeirante, que tem aqui no centro de Goiânia, como também o Monumento às Bandeiras, que tem lá em São Paulo, também monumentos religiosos como o Cristo Redentor, como a imagem de Nossa Senhora, que tem num canto aqui em Goiânia, que eu trago em um vídeo.
Em relação aos esvaziamentos, tem muitas questões envolvendo os sentidos que eles têm, né? Os monumentos geralmente eles vêm para exaltar alguma coisa, para trazer algum sentido, mas muitas vezes a gente vê como construções vazias de sentido. A ideia dessa exposição surgiu a partir da observação, que através da fotografia ou através da observação direta, de como a população lida com esses monumentos. Desde a pessoa que faz um protesto diante desses monumentos, ou até uma pessoa que tem uma relação de querer fotografar, de querer ser fotografada diante desse monumento, ou pessoas que usam esses monumentos como parte de um discurso político. Essa exposição foi selecionada pelo edital da Galeria da Faculdade de Artes Visuais, da UFG, e para mim é interessante porque eu estudei aqui na UFG, então é bom retornar com essa pesquisa que eu desenvolvi depois desse período. E a Faculdade de Artes Visuais, através da galeria, colaborou para que houvesse a montagem da exposição, a existência da exposição, mas também as atividades de mediação, que aconteceram várias atividades com professores, que trouxeram vários grupos de alunos, enfim. E isso gerou discussões que são importantes, inclusive, para o meu trabalho. Eu entendo que a gente está passando por um momento crítico, politicamente, não só no Brasil, mas no mundo todo, de interpretar a história e interpretar os discursos políticos, os discursos de poder. Então a gente olhar para os monumentos e repensar os monumentos é importante nesse sentido. As pinturas surrealistas e a figura excêntrica de Salvador Dalí não retratam a personalidade do artista na sua intimidade. No palco, interpretado pela atriz Adriana Veloso, os detalhes da vida deste pintor espanhol do século XX emocionam. Adriana, qual é a relação que você tem, enquanto atriz, enquanto pessoa, com Dalí? Bom, o Dalí, ele marcou a minha infância. Eu não sei porque, quando criança, eu via as obras do Dalí, isso me chamava muita atenção, aquela estética surrealista, o inconsciente. Ele era um ser polêmico, teatral, e eu quis pesquisar mais a fundo. E aí, chamei o Hugo Rodas, que eu acho que ele é extremamente daliniano, não podia ser outra pessoa, e ele me dirigiu nesse monólogo. Existe um Dalí enquanto pessoa que é diferente desse Dalí artista? O Dalí que todo mundo conhece é aquele Dalí excêntrico, que gosta de chamar atenção. Mas o outro lado do Dalí, que eu não sabia descobrir, é que ele também teve um irmão que se chamava Salvador, e quando ele morreu deram o mesmo nome para ele. Então ele se sentia sempre um coadjuvante, nunca um protagonista. Então ele fazia tudo para chamar a atenção. E na verdade ele era extremamente tímido. As pessoas perguntavam por que ele usava o bigode. Ele falava, para me esconder, entendeu? Porque o bigode chamava a atenção e as pessoas esqueciam um pouco dele. André, hoje vocês saíram da sala e vieram para o teatro. E o que você leva daqui desse teatro para a sala ou para a sua vida? Nada mais, nada menos do que uma experiência que eu vou levar pra minha vida, né? Uma coisa que eu nunca vou esquecer, uma coisa que eu vou chegar e... Olha, eu tô quase chorando, isso foi uma coisa que eu achei sensacional. E como a moça fez ali, ela não só interpretou, mas sim, ela foi o personagem. O personagem foi ela se tornou um... Eles entram também junto com você e eu vejo o encantamento deles, que às vezes muitos deles nunca foram ao teatro. Então eles ficam encantados e eu acho que essa questão de acordar alguma coisa dentro deles, essa educação do sensível, é o objetivo fundamental desse projeto. O espetáculo ele também é acessível de uma maneira muito diferente, porque você
se propôs a encenar em Libras. Isso. Eu percebi que no teatro, quando tem essa coisa do intérprete de Libras, a acessibilidade, o surdo ele fica só olhando para o intérprete, perde o espetáculo. Então eu decidi fazer esse grande desafio, que é fazer o espetáculo em Libras. Então não vai ter uma intérprete. Eu vou estar fazendo com a linguagem brasileira de sinais. Talvez você já tenha visto esta pintura aqui na internet, ou essa aqui, em uma rua de Goiânia. Pois é, nesta capital ou em outras cidades do país, as obras do artista visual Desi marcam não somente a paisagem urbana, mas também os seus 10 anos de carreira. No próximo bloco, o nosso bate-papo é com ele. Os cantos entoados por sua mãe, que era rendeira, lhe deu inspiração para escrever poesias. Poesias que contavam as lutas dos camponeses indígenas da região norte do Brasil. Mas a personagem do Retrato Cultural de hoje também buscou contar essas histórias por meio de imagens através das fotografias. Eu sou Antonieta Santana, sou fotógrafa e vou contar um pouco da minha história de luta com os movimentos sociais. Meu nome, Antonieta Santana, é um pseudônimo que eu uso em homenagem à minha mãe, que se chamava Antônia da Silva Santos. E eu fiz uma junção do nome e sobrenome e ficou Antonieta de Santana. Eu uso quando faço a publicação de fotografias e também na autoria de minhas poesias. A minha mãe era rendeira, ela fazia renda. E eu sempre admirava, ficava olhando ela fazendo as tramas e o tocar dos biuros, né? O barulhinho que fazia, e aquilo me mexeu muito comigo, é quase como se fosse uma canção. Como ela cantava, e eu ficava impressionada, e daquele ritmo do trocar dos biuros fazendo renda, e também da música. E aí eu pensei, quer dizer, eu senti uma emoção de que ali, aquele trabalho, além de ser um trabalho de arte, que eu nunca consegui fazer uma renda, entrava em sintonia com a poesia, que é uma questão da alma. Eu comecei a escrever poesia dentro de uma trajetória da luta, e foi aqui em Goiás, né? Mas eu guardava aquilo num caderno, até que um dia uma amiga minha olhou e falou assim: olha, o seu livro está pronto. Poesia, isso aqui é poesia. Brasil, levanta-te, colonial, colonizado, terra dos índios, genocídios sem precedentes que os grandes esconderam. Aí da fotografia entra a questão da memória, né? A memória de imagem por imagem, né? Quer dizer, eu fotografo ainda para contar uma história, né? Inclusive eu tenho alguns ensaios que se chama A Fotografia Conta a História. E então cada vez que eu me deparava com uma situação em que eu pensava, não, isso aqui é memória, isso aqui é vida, né? É a memória viva, eu fotografava. Então a fotografia para mim ela faz uma síntese de tudo que acontece
no universo das pessoas e no meu universo quando eu estou presente. O grafite dessa parede, deste muro e ainda esta outra imagem, todas foram feitas por um único artista, Deci. Deci, para você que tem muitos trabalhos expostos nos muros da cidade, que sensação que esse ambiente aqui traz para você? Cara, é sensação de mais responsabilidade, né? E de reconhecimento, né, no meu trabalho. E assim, e poder levar o público, né, a conhecer trabalhos meus que eram inéditos, né? O seu contato também com o público, ele tem sido diferente de quando você realiza um trabalho que é na rua? Sim, sim, com certeza, né? Porque, na verdade, o público vê mais a questão do artista. Quando você está pintando na rua, a pessoa tem muita questão do... é um grafiteiro, às vezes é confundido até com vândalo, né? Quando você está com um trabalho dentro de uma galeria é diferente, você está sendo reconhecido como artista mesmo. É uma maneira de ver que assim, o trabalho do grafite, da arte urbana, não limita apenas muros ou paredes expostas, né? Mas sim a outros suportes. Deci, aqui nós temos telas que contam 10 anos da sua trajetória. Como que você avalia, como que você percebe esse caminho que você percorreu nessa década? Deu uma evoluída, né, no sentido de detalhes, né, que esse aqui é um trabalho que eu fiz, que é mais antigo, que eu não tinha tanta questão dos detalhes, né, assim, tem detalhes, mas é bem mais pouco. Aqui é uma tela menor, que você vê que o rosto ficou menor, porém tem muito detalhe, né? Quando eu vou fazer em uma parede, em um muro, é mais tranquilo, né? Porque devido ao tamanho e tudo. Eu tive uma certa dificuldade em relação a telas, porque o suporte é menor, né? Então acaba que detalhes, trabalhar detalhes, tudo. Então assim, gasta um pouco mais de tempo. Eu acho bonito o traço do negro, entendeu? Eu vejo mais como mostrar a beleza negra, certo? Mostrar que, assim, independente da cor do ser humano, eu acho que somos todos iguais e temos os direitos iguais. Então, assim, eu consegui estar expondo aqui na galeria, eu acho que eu não sou o primeiro, mas, assim, portas que vão se abrindo. Então, assim, a gente tem que ir tomando cada vez mais esses espaços. Fechamos aqui mais um episódio do Enredo Cultural. Visite o nosso site e use as redes sociais para nos mandar os seus recados e comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.